depois do segundo gol, a sensação que deu é que o Flamengo, que o time queria que o Pedro fizesse um gol. Que o Pedro acabasse, né, com esse jejum de gols aí que ele está vivendo e tudo mais. Então, as construções de jogadas pelo lado do campo, os cruzamentos, tudo isso era para achar o Pedro. Ele até consegue fazer um gol, mas estava em posição de impedimento, né, estava um pouco adiantado. E a gente pode discutir, né, esse jejum do Pedro, porque eu acho que vale sim uma observação, né? Talvez a gente não tenha informação, mas eu acho que existe sim, eu consigo enxergar, eu consigo ter uma percepção desse jejum do Pedro. E, na minha opinião, tem muito a ver com o fato de ele ter ficado fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Inclusive, a gente tem aqui uma arte para mostrar para o nosso público. Deixa eu pegar aqui os números do Pedro. São números que foram publicados pelo Roberto Malesson, que é do Espião Estatístico, que tem uma conta no Twitter. Espião Estatístico é um projeto do GE Globo, né, do Globoesporte.com. E aqui a arte fala sobre o seguinte, justamente sobre o que o Aiello estava falando aí. O Pedro, após a volta da seleção olímpica e também de Covid, seleção olímpica amistosos, né? 13 jogos, 7 como titular, 6 como reserva, 773 minutos em campo, 2 gols e 2 assistências, o que corresponde a 1 gol ou uma assistência a cada 193 minutos. E aí, o Espião Estatístico foi buscar como é que era o Pedro antes de junho, quando ele tinha sido convocado lá atrás. O Pedro tinha 1 gol ou uma assistência a cada 76 minutos. Hoje, 1 gol ou uma assistência a cada 193, antes desse período, 1 gol, uma assistência a cada 76 minutos. Você acha que aqui também tem um componente de adversário também, né, Aiello? Acho que é bom a gente lembrar disso. Claro. Mas você enxerga que existe um componente motivacional no atleta, provavelmente. Perfeito. Eu enxergo dessa maneira e eu repito, isso não é uma informação, né? Uma questão só de percepção. De percepção, porque é o seguinte, Vinícius, a gente que acompanha, né, a gente que assiste, né, a muito jogo de futebol, a gente tem, acho que, a obrigação de ler um pouco, né, na questão psicológica, na questão emocional. Então, ontem, por exemplo, para mim ficou muito claro, a cada gol perdido, né, o semblante do Pedro, né, de chateação. Na hora que ele faz o gol, a imagem, né, da transmissão mostra o Everton Ribeiro, que já tinha sido substituído, levantando do banco de reservas para poder dar um abraço, para poder comemorar com o Pedro. Ou seja, ele está, assim, chateado, não digo desmotivado, mas ele está, de certa maneira, entristecido pelo fato de não ter participado dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E aí, agora, vamos lá, a minha opinião também em relação a isso. E não é só a questão de ter conquistado a medalha olímpica, né? Porque na cabeça do jogador de futebol, né, o futebol, galera, é o seguinte, só o torcedor não é profissional no futebol. Ah, mas o árbitro também não é profissional. Quando eu falo profissional, estou me referindo à remuneração. Só o torcedor. Nós, jornalistas, nós estamos aqui ganhando o nosso dinheiro por causa do futebol. O treinador, o dirigente, o jogador, o massagista, o nutricionista, o roupeiro, o segurança, o motorista, todo mundo, todo o entorno do futebol, todo mundo tem remuneração, né, em relação ao futebol. Então, na minha opinião, o Pedro provavelmente pode ter pensado o seguinte: eu perdi uma ótima oportunidade de colocar uma medalha no peito, é verdade, a história do verde, amarelo e tudo mais, né, de colocar uma medalha no peito, mas ao mesmo tempo, Pedro, pode ter perdido um pouco de espaço na seleção principal. É só a gente olhar, por exemplo, quem foi convocado na sexta-feira, o Matheus Cunha. O Matheus Cunha aparece na lista dos 25 nomes para jogar as partidas das eliminatórias, é óbvio, pelo desempenho dele, pela performance dele, nos Jogos Olímpicos. E quem poderia estar jogando, quem poderia ter jogado os Jogos Olímpicos? O Pedro. Então, assim, gente, a gente precisa entender e olhar um pouco para o futebol, não só de uma forma lúdica, porque, às vezes, você perde uma oportunidade, você deixa de ir a uma convocação, você entra num jogo de seleção e não vai bem, e isso tem um desdobramento muito grande. Talvez isso esteja passando pela cabeça do Pedro. Ou seja, caramba,
Eu poderia ter ido para as Olimpíadas, colocaria uma medalha de ouro no peito, currículo, né, a história do verde e amarelo, né, que é muito bonito, que é muito lúdico, mas também eu, né, me colocaria à disposição do Tite para uma convocação para a seleção principal e, de repente, iria começar a trilhar, a fazer, né, a minha base, né, o meu caminho na seleção brasileira principal. E é óbvio que isso impacta demais no psicológico, no emocional, do tipo, quando é que eu vou ter uma nova oportunidade? Ou será que eu não vou ter mais uma outra oportunidade em seleção brasileira? Porque é muito fácil dizer, não, Pedro é um grande jogador, já vai aparecer uma oportunidade para ele. Não, ele é muito novo. A gente nunca sabe disso. Vai que os caras que estão jogando correspondem, ele vai ficando para trás, ele vai perdendo espaço. Isso, obviamente, na cabeça do jogador, cria um impacto muito grande.